Evangelho de Jesus, conforme o relato de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Quantos acharam, diz amém? Diz assim a palavra de Deus: E eis que, no mesmo dia, ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós, e que porque estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só um peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: Quais? E eles lhe disseram: Aos que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia, desde essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nércios e tardo de coração, para crer no que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para longe, e eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já se declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, entrando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho falava e quando lhe expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Amém? Só até aí, tome o teu assento. Aleluia! Eu quero falar nessa noite sobre um texto talvez conhecido de muitos, aonde os discípulos caminham num caminho sentido a Emaús. Algumas revelações vêm ao nosso coração. Algumas verdades de Deus trazem sentido à nossa vida quando nós compreendemos esse texto e as verdades que nele estão contidas. Jesus havia morrido, e morrido para que eu e você pudéssemos ter vida. E esses discípulos agora, sabendo que Jesus estava morto, eles pegam um caminho, saem de Jerusalém e vão para Emaús. E esses dois discípulos vão caminhando, conversando, e a Bíblia chega a dizer que eles estavam tristes, cabisbaixo,
E eles comentavam e perguntavam um ao outro a respeito desses acontecimentos. Preste atenção. Mas a Bíblia diz que quando eles conversavam, quando eles caminhavam, quando eles ali estavam tristes, Jesus, de quem eles falavam, e se aproximam deles. E então Jesus se aproxima deles, e eles agora conversando, Jesus diz: o que é que vocês vão conversando? Por que vocês estão tristes? Então aqueles dois disseram a Jesus: és tu um peregrino? Preste atenção. És tu um peregrino que não sabes o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, o grande profeta, poderoso em obra. É interessante notar nesta parte que eles falavam de Jesus. Jesus estava perto deles, mas eles não reconheceram. Jesus estava andando com eles, mas eles não perceberam. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? A Bíblia diz, queridos, que embora Jesus estivesse com eles, os olhos deles estavam como que fechados, a ponto deles não reconhecerem Jesus. E aqui eu trago a primeira revelação para a sua vida. Existem coisas tão importantes ao nosso lado, e nossos olhos estão tão fechados para isso. Existe alguém tão importante ao nosso lado, e os nossos olhos estão como que fechados. Muitos de nós estamos perdendo esta profunda revelação de Jesus para nós, porque os nossos olhos estão como olhos fechados. Não estamos enxergando aquilo que de fato é importante para nós. Às vezes os nossos olhos estão tão fitos nos nossos problemas. Meu Deus. Às vezes os nossos olhos estão fitos nas nossas tristezas e angústias, que nós sequer conseguimos perceber Jesus do nosso lado. Aqueles discípulos outrora andavam com Jesus, andaram com Jesus, viam Jesus, ouviram Jesus, e agora eles estavam tão em si mesmos que não conseguiram discernir a presença de Cristo do lado deles. E isso acontece com cada um de nós que estamos aqui. Às vezes o problema toma conta do nosso coração. Aqueles discípulos estavam tão envolvidos naquele acontecimento. Aqueles discípulos estavam tão envolvidos em suas tristezas e angústias por causa da morte de Cristo, a ponto de não reconhecer a presença de Cristo. Deixa-me te dizer uma coisa da parte de Deus. Você sabe o que te impede ver a Jesus agindo na tua vida? Você sabe o que te impede sentir a presença de Cristo do teu lado? É os olhos espirituais fechados. Se por um lado os nossos olhos físicos estão abertos e vendo tudo o que está fisicamente, por outro lado, os nossos olhos espirituais estão tão fechados que nós não estamos percebendo aquilo que de fato importa para nós, aquilo que de fato importa para a tua vida, aquele que de fato traz sentido para a tua vida. Quantas vezes eu e você questionamos a Deus? Escute isso aqui: Senhor, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não se manifesta? E esse texto traz para nós a resposta, ou as respostas desses questionamentos. Porque Jesus aqui estava manifesto, mas eles não percebiam. Jesus estava falando com eles, mas eles não reconheciam a voz de Deus. E nessa noite, nesse instante, você que veio aqui, Deus está falando através da palavra da seguinte forma: eu estou falando, mas você não está reconhecendo a minha voz. Eu estou me manifestando, mas você não está me sentindo, nem reconhecendo a minha presença. Por qual razão? Porque nós estamos dando mais ênfase aos problemas da nossa vida. Nós estamos tendo uma dimensão de Deus muito errônea, muito errada. E Deus quer que você entenda a revelação perfeita da sua glória. Então Jesus continua caminhando,
com esses discípulos. E a Bíblia diz que Jesus diz para eles: ó nércios e tardios de coração, vocês são tardios em crer no que diz respeito a mim, no que as Escrituras, no que os profetas falaram a meu respeito. Convinha que eu morresse, convinha que o Cristo morresse e padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. Aqueles dois homens estavam como quem sem esperança, porque perceba comigo a expressão da palavra deles: e nós esperávamos. Tem muita gente vivendo de uma esperança passada, mas Deus quer que você entenda a revelação presente para a sua vida. Pare de viver as esperanças passadas. Jesus, eles caminhavam, escute isso aqui, eles caminhavam como se Jesus estivesse morto, mas estava vivo. Nós muitas vezes vivemos como se Jesus estivesse morto, mas Ele está vivo. Ele vive. E eles não tinham a dimensão que Jesus já vivia, estava vivendo, estava ao lado deles. Insensibilidade espiritual. E é isso que tem acontecido com muitos cristãos, insensíveis ao Espírito de Deus, insensível à presença de Deus. Um dia Deus me falou que muitos perguntam: por que o Senhor não fala comigo? Deus falou assim: eu falo, eles não ouvem. Eu me manifesto, eles não sentem. Essa é a verdade. A falta de conexão está em nós. Tire da tua mente os teus problemas, tire a tua visão, pare de focar nos acontecimentos de derrota. Entenda que Jesus está do teu lado e caminhando contigo. A palavra de Deus diz que Deus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença dele vive e precisa viver em nós. Escute. Então aqueles discípulos, diz a Bíblia que quando Jesus fez que ia passando, diz: fique conosco, o dia já está declinando. Então ele senta, entra na casa, parte o pão, e o partir do pão fala de comunhão, uma comunhão que foi quebrada, muitas vezes por mim e por você. Quantas pessoas têm vivido uma comunhão quebrada com Deus? Não tem mais comunhão com o Senhor, não tem mais o partir do pão com o Senhor. Mas quando eles percebem, presta atenção, quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Sabe por quê? Porque os nossos olhos só se abrem quando nós temos comunhão com Cristo. Os olhos do ser humano só podem ser abertos através de uma comunhão com Deus. Então eles percebem, mas Jesus logo some. Então eles começam a entender, mas não ardia em nosso coração. Quando ele falava conosco, o nosso coração se ardia. Algumas verdades trazem sentido para a nossa vida. Eu quero expor para você. Eles falavam como se Jesus estivesse morto, mas estava vivo. Nós muitas vezes falamos como se Jesus estivesse morto, como se Jesus está morto, mas eu quero te dizer uma coisa: Ele está vivo. Nós não servimos um Deus morto. E muitas vezes nós temos esta particularidade de entender erroneamente que Ele está morto. Mas eu quero te dizer que o sepulcro está vazio. Eu quero te dizer que quando você conversa, que quando você ora a alguém que está vivo e que responde, que se manifesta. E nós precisamos trazer isso em nosso coração. Nós precisamos trazer isso ao nosso espírito. Jesus estava perto deles, mas eles não viam Jesus perto. Talvez essa seja uma das maiores exemplificações do contexto cristão que nós estamos vivendo. Jesus está perto de muitos e muitos distante de Cristo. Eles não viam Jesus. Eu quero te dizer que talvez você não esteja vendo Jesus, mas o fato de você não ver não significa que Ele não está perto. O fato de você não ver a Cristo não significa que Ele não esteja na sua casa, não esteja ao teu lado, não esteja trabalhando, não esteja agindo.
Nós precisamos ter uma visão muito mais profunda a respeito de Cristo. A tristeza deles era porque eles não sabiam que Jesus estava vivo. Por que aqueles homens caminhavam tristes? Porque eles tinham uma visão de um Cristo que foi morto. E por esta razão eles estavam tristes. Eles não sabiam que Jesus já estava vivo, que Jesus já tinha ressuscitado. E por esta razão faltava alegria no coração deles. Talvez tenha faltado alegria no teu coração. E a razão pela qual falta esta alegria é porque você ainda não tem uma visão de um Cristo vivo. Uma visão de uma presença gloriosa de Cristo. Escute isso aqui. Ele está vivo, mas talvez você esteja morto. Ele está vivo, mas talvez você esteja morto. Morto em seus pecados e delitos. A Bíblia diz que muitas vezes nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Embora vivos fisicamente, estamos talvez mortos espiritualmente. E é por esta razão que nós não sentimos a sua presença. Porque a palavra de Deus diz que Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ninguém pode sentir a presença de um Deus espiritual e vivo se está morto fisicamente. Então é necessário que haja um ressurgir de você, uma ressurreição espiritual em você, porque o Cristo já ressuscitou, mas nós precisamos ressuscitar para Ele. Essa é a verdade. Muitos estão mortos espiritualmente. Embora estivesse ao lado de Jesus, embora Jesus estivesse do lado deles, eles estavam insensíveis. Não tem sido assim dentro de muitos templos religiosos. Muitos estão mortos, muito embora estão dentro dos templos. É por isso que em uma das cartas às igrejas da Ásia ali, o Senhor diz: tens fama de que vives, mas está morto. Há uma morte espiritual na vida das pessoas. Eu quero te dizer que Jesus está vivo, mas a entidade, a sociedade de hoje está morta. Os cristãos de hoje estão mortos. Ele não está num sepulcro, mas muitos cristãos estão no sepulcro espiritual. Caminha comigo. Se Ele está vivo para nós, então precisamos estar vivos para Ele. Se Ele está vivo para você, você precisa estar vivo para Ele. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos considerar mortos para o mundo, porém vivos para Deus. Mas o que tem acontecido? Muitos estão mortos para Deus e vivos para o mundo. Estão trocando, invertendo os valores, invertendo as verdades. Então que você seja morto, sim, mas morto para o mundo, porém vivo para Deus. Não adianta Jesus estar vivo para mim se eu não estou vivo para Ele. Estamos tão focados nos nossos problemas que não estamos dando conta de quem está conosco. Sabe, queridos, como pastor, aconselhando muitas pessoas, e vejo que muitas pessoas enfrentam seus problemas. Cada um de nós temos problemas e lutas aqui. Eu acredito que se eu fizer a pergunta, quem aqui tem problema, todo mundo vai levantar a mão. E às vezes alguns não apenas têm problema, mas se casam com esse problema, vivem com este problema e não conseguem experimentar a glória de Deus, porque se abraçaram e se embaraçaram com os seus problemas. Esses homens estavam assim, estavam cheios, não de si mesmos, não de Deus, não da presença de Cristo, mas cheios dos seus problemas e lutas, a ponto deles não discernir a presença de Cristo, nem a sua voz com eles. Não basta saber que Jesus está vivo, se Ele não está vivo em nós. Ele precisa estar vivo em nós. Escute isso aqui. Não basta saber que Jesus está vivo, Ele precisa estar vivo em você. O apóstolo Paulo diz algo muito interessante: eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. Não basta você saber que Jesus está vivo, necessário é que Jesus esteja vivendo dentro de você, que Jesus esteja do teu lado de dentro. É por isso que lá em Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado dentro de você. Jesus não pode estar do lado de fora, Ele tem que estar do lado de dentro. E o que acontece é que nós vivemos hoje em uma geração que Jesus está muito do lado de fora, não está do lado de dentro. Como assim, pastor? O que é Jesus estar do lado de fora? É estar apenas nos lábios, é estar apenas nas palavras, mas não está dentro do coração. Nós precisamos entender que somos templo do Espírito Santo. E se somos templo, logo a presença de Deus, a presença do Espírito tem que estar dentro de nós e não fora de nós. Razão pela qual Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então é necessário que você saiba, amém, glória a Deus e aleluia, que Jesus está vivo. Mas tão importante quanto saber que Ele está vivo, é Ele está vivo dentro de você. Cristo vive em mim, Cristo vive em nós, Ele está dentro de mim. Eu ouço a voz do Espírito dentro do meu coração, aleluia. É Ele que traz vida em você, é Ele que traz vida em você, aleluia. Não basta saber que Ele reina, Ele precisa ser seu rei. Se Ele está vivo, Ele reina. Jesus estava ali, agora vivo, ressuscitado e rei. Ele precisa reinar sobre você, Ele precisa reinar sobre a sua vida, aleluia. Queridos, aqueles discípulos, quando abrem os olhos, quando têm os seus olhos abertos, eles agora, embora estivessem chegado em Emaús, eles decidem voltar para Jerusalém. Tem muita gente que se foi para Emaús, mas Deus vai te fazer voltar para Jerusalém, voltar para a presença, voltar para a comunhão. Tem muita gente que se foi, mas que precisa voltar. Talvez você está aqui, mas você já se foi, espiritualmente falando, mas você precisa voltar para Jerusalém, ter aquela comunhão que aqueles discípulos agora voltam para Jerusalém e se encontram com os outros discípulos. Glória a Deus por isso, aleluia por isso. Como está a sua vida? Como está a sua caminhada? Quando esses discípulos caminhavam rumo a Emaús, caminhada fala de estilo de vida. Esses dois discípulos, esses dois homens, preste atenção, eles tipificam muitas vezes eu e você, cabisbaixo, angustiados, com os nossos problemas, escuta isso aqui, com as nossas lutas, mas mesmo com as nossas decepções, há alguém que está do nosso lado. Mesmo com os teus problemas e com as tuas lutas, há alguém que está do teu lado. E nós não estamos percebendo. A Bíblia diz que eles não perceberam. Nós não estamos percebendo a presença de Deus conosco. Você não está percebendo a presença dEle. Você não está percebendo a voz dEle. Você não está reconhecendo a voz de Cristo no teu coração. Acredito que muitos cristãos ainda não conhecem a voz do Mestre. Acredito que muitos cristãos ainda não reconhecem a presença. Pastor, como é que eu posso conhecer? Quando Jesus, quando o Espírito Santo está dentro de nós, então ouvimos a sua voz dentro de nós. A voz humana se ouve de fora para dentro, mas a voz do Espírito se ouve de dentro para fora. Perceba que esses discípulos dizem algo interessante. Não ardia em nossos corações, não ardia dentro de nós, quando Ele falava,
Quando é que eu entendo que o Espírito Santo está falando comigo? Quando meu coração arde. Sabe, queridos, você precisa ser um cristão. Nós precisamos ser cristãos cujo coração vem arder e os olhos venham brilhar. Acontece que nós vivemos uma geração que não tem fogo no coração e nem tem brilho nos olhos. Mas quando nós entendemos que Ele vive, então o nosso coração arde e o nosso rosto brilha. Então temos vida de verdade. Interessante. Eu estava conversando com alguns irmãos e pude perceber que em uma determinada família de 5 irmãos, preste atenção nisso aqui, 2 servos verdadeiros de Deus, os outros 3 não servem a Cristo, vivem no mundo correndo atrás dos seus sonhos e projetos, não que isso seja errado. Você sabe de uma coisa? Apenas os 2 que servem a Cristo têm paz no coração. Os outros 3 todos atribulados, não sabe para onde vai. Uma hora está na cidade, outra hora está em outra cidade, uma hora está no emprego, outra hora está em outro emprego. Vive em angústia, vive em decepção, uns têm vontade de morrer. Qual a diferença? É porque os 2 têm Jesus e não tem problema? Não. É porque todos os 5 têm problemas, mas apenas 2 têm Cristo e conseguem sentir a voz do Espírito em seus corações. Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas em mim vocês terão paz. Você precisa entender que a presença de Cristo nos basta, que a sua graça nos basta, que a presença dele é contigo, e que esta presença não apenas precisa ser contigo, mas você precisa sentir esta presença, você precisa ouvir essa voz, você precisa sentir e compartilhar esta presença. Aleluia! Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Estamos com os olhos fechados espirituais, a ponto de não discernirmos a presença de Cristo. Porque a Bíblia diz que eles estavam com os olhos como que fechados e por isso não o reconheceram. É tempo das escamas que nos impede de ver caírem dos nossos olhos. É tempo de ver, é tempo de enxergar. Tire os teus olhos dos teus problemas e das tuas lutas e veja quem é que está do teu lado. Tire os teus olhos dos teus problemas e das tuas lutas e creia que Ele está contigo e que Ele fala contigo, e que ao invés de você ficar ouvindo a voz dos problemas e lutas que você tem vivido, você tem uma voz do teu lado que está falando contigo e você não está ouvindo por causa do barulho das vozes dos problemas. Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar acerca de 2 coisas importantes na sua vida que você não está percebendo e por isso está perdendo: a presença e a voz. E a terceira coisa, a comunhão com Ele. Estamos totalmente perdidos no mundo. Esses 2 discípulos estavam perdidos no caminho, mas foram achados por Cristo. Jesus se aproxima deles para trazê-los de volta ao sentido da vida. Jesus nessa noite quer se aproximar de você, quer falar contigo, quer ter comunhão contigo, quer se revelar a você, porque foi isso que Jesus fez, se revelou àqueles discípulos. Não permita que nada e ninguém te impeça de receber a revelação de Cristo na sua vida, de viver Jesus na sua vida. Ele não está morto, Ele vive. Se coloque de pé nesse instante. Ele vive, Jesus vive. Há alguém importante do teu lado e você precisa perceber a importância deste alguém. Que Deus em Cristo te abençoe.